Ana, a gente sabe que alguns, né, elementos são muito comuns, principalmente quando a gente pensa nas autogestões, né? A gente fala de uma população mais envelhecida, né, que obviamente toda a população brasileira, a expectativa de vida aumentou, mas a concentração maior ali de beneficiários idosos. Tem estudos, por exemplo, que linkam ali a idade com algumas comorbidades, né, algumas doenças crônicas. Alguns números falam até de duas condições de saúde crônicas para a população já idosa. Qual que é o impacto disso quando a gente pensa nos planos de saúde, em especial as autogestões, que acabam tendo uma permanência mais longa de beneficiários? Realmente, Gui, se a gente for pegar os dados da população idosa na saúde suplementar como um todo, esse percentual vem aumentando ano a ano, principalmente depois da pandemia. Se a gente for pegar a relação de idosos em relação à carteira geral, vem aumentando aí com bastante frequência ano a ano. Quando a gente pensa nas autogestões especificamente, se a gente for pegar o índice de envelhecimento, que é basicamente a razão dos idosos, né, maiores de 60 anos, pelos jovens até 15 anos, nas autogestões ela é super expressiva, em torno de 166%, de acordo com o último estudo do IES. Mas ela vem acontecendo também, não na mesma proporção, mas nas outras modalidades de operação também. Nas autogestões, especificamente, o que precisa ser feito, né? Pensando em soluções específicas para essa população, uma vez que 166% é um número já bastante expressivo. A coordenação do cuidado, né? Então, a gente sempre fala da fragmentação na saúde suplementar e na autogestão ela precisa ser considerada assim como prioridade número 1. Como eu organizo a minha rede assistencial, e aí entrando um pouquinho na questão dos dados, como eu analiso esses dados para compreender melhor como que está a minha rede credenciada, é super importante, né? Então, organizar minha rede credenciada para tentar fazer com que ela seja efetiva, tenha, na verdade, custo-efetividade, né? Ou seja, ela precisa ter um bom valor, mas ela precisa entregar também resultados em termos de saúde. Então, acho que uma frente interessante é trabalhar com análise da rede, mas voltando à questão da coordenação do cuidado, entender qual é o perfil de adoecimento dessa população, e aí a gente consegue, por meio dos dados, analisar quem já está doente, quem, com modelos preditivos, quem tende a fazer, por exemplo, alto custo futuro. A gente consegue fragmentar, por exemplo, quem são os crônicos, aqueles em tratamento oncológico. Então, com base nesses dados, é possível você propor ações específicas de coordenação do cuidado, de navegação do paciente. Aí depende exatamente como as autogestões querem trabalhar, mas basicamente, entendendo esse perfil de adoecimento, você consegue propor ações mais específicas e navegar esse paciente na rede que você já analisou, tendo ali uma melhor custo-efetividade. Então, basicamente, na população idosa, eles são uma realidade. É importante entender que existe realmente, como você comentou, uma maior prevalência de doenças crônicas, e entender como que eu vou gerenciar melhor essas doenças crônicas e como eu auxilio, como sendo o provedor de saúde, essas pessoas num melhor envelhecimento, cuidando da sua saúde. E aí entra a tecnologia também, a gente consegue colocar o assistente virtual, a gente consegue colocar equipes também remotamente para poder dar um amparo e uma orientação para essa população que, apesar de ser 60 a mais, hoje também já navega melhor na tecnologia. Então eu entendo aí como uma solução bastante interessante também para esse nicho. Muito legal essa reflexão, Ana. E uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é dessa mudança, né, de sair de uma medicina, vamos assim, mais curativa, né, medicina 2.0 que estão usando agora, para uma mais preventiva em saúde, né? Então, como que a gente consegue ajudar, né, essa nossa população idosa não só a viver mais, né, mas viver mais com qualidade de vida, né? Então, a gente sempre faz aquela provocação, né? Você quer viver até, por exemplo, 80, 90 anos, só que você olha a tua última década, teus últimos 10, 20 anos, ninguém está, por exemplo, definhando na cama com comorbidades, né? E a gente vê essa provocação nas autogestões como o beneficiário ele fica por um longo período de tempo, onde a gente consegue mapear essa população usando, por exemplo, um perfil de saúde, né? Identificar as variáveis ali mais correlacionadas a alguma
condição de saúde futura, né, como alimentação, atividade física, até, vamos dizer, uma visão mais futurística, até inclusive mapeamento de genes e tudo isso, e fazer o acompanhamento, mudança de hábito, coordenação, para não só alongar nessa expectativa de vida, mas também dar mais qualidade de vida para esse nosso idoso por bastante tempo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Não, eu acho que é isso mesmo, porque quando a gente pensa em gestão dessa população específica, a gente acaba pensando na doença já instalada. Então, tendo, por exemplo, os dados do próprio plano de saúde, do próprio sinistro, mas também a gente enriquecendo com mais informações, como você comentou, até com o perfil de saúde, o questionário de saúde, a gente consegue mapear aqueles fatores de risco, por exemplo, para doenças crônicas, que são fatores de risco modificáveis. Ou seja, quando eu falo de coordenação de cuidado e navegação do paciente, não necessariamente ela precisa ser já naquele diabético que já está com a doença instalada, mas eu posso identificar, por exemplo, num perfil de saúde, aquele idoso que tem já propensão, né, chance de ser diabético no futuro, e aí sim, eu vou trabalhando com esse paciente para que ele não tenha esse diagnóstico no futuro, né? Então, a grande questão também, se a gente tem um índice de envelhecimento nas autogestões de 166%, a gente já tem um retrato, né? Isso vai acontecer. Então, como eu como operação de plano de saúde, tendo esses dados de que a minha carteira está envelhecendo, como eu vou trabalhar preventivamente também? Então, não só focar na doença, mas também focar nas ações preventivas, e isso também é possível fazer navegando pacientes saudáveis, ajudando a manter um estilo de vida saudável também e trabalhando com aqueles fatores de risco que são passíveis de alterações, né? Questões genéticas, questões familiares, até questões sociais. A gente acaba tendo pouca ação efetivamente, mas nestes outros a gente consegue trabalhar e é uma solução bem interessante para esse tipo de operação.